E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Renault Kwid E-Tech, que é o Kwid 100% elétrico e um dos carros elétricos mais baratos do país. Também é o melhor Kwid que já foi vendido aqui no Brasil, mas também tem seu preço, que também é o mais caro. Bom, quer saber tudo sobre ele? Fica aqui até o final do vídeo. O Kwid E-Tech traz algumas diferenças e alguns equipamentos que eu acho que deveriam ser necessários no Kwid a combustão, vendido já aqui no Brasil desde antes, mas no geral ele é bem parecido, tanto no design como esse DRL também com a seta conjugada atrás e que ele dá uma apagada quando começa a piscar a luz de seta. O farol, que nesse caso tem ajuste de altura, ele não é elétrico naquele botãozinho como é mais tradicional de se ver, mas tem o ajuste mesmo que manual. Esse detalhe aqui é diferente, né? A gente não tem esse detalhe no Kwid brasileiro e tem esse detalhe dourado aqui. É bem diferente porque normalmente a maioria dos carros que são elétricos eles têm detalhes em azul. Esse carro aqui não, ele tem detalhe em dourado ou lá dentro algumas coisinhas cor de creme, como o pedaço dos bancos. O que muda também é essa grade aqui na frente. No caso, a falta de grade aqui na frente, a gente tem só essa entrada de ar aqui embaixo. Aqui ela é toda fechada. É em preto, porque no final ele acaba tendo um design meio de carro normal. Quem não presta muita atenção acha que é um Kwid tradicional, não vê que ele é um carro elétrico. E eu acho isso legal, por mais que seja às vezes empolgante você ver um carro bem diferente, com um design bem não tradicional. Eu acho que é interessante você ver alguns carros elétricos como esse aqui, que no final acabam sendo um pouco mais comuns. Agora, eu quero frisar que o lugar que você abre ali o bocal é bem ruim, é bem escondido, poderia ser um botãozinho mais fácil ali no painel, mas aqui está a real diferença desse Kwid para o Kwid mais tradicional. Então a gente tem aqui os bocais de carregamento, que se você carregar em carregador ultra rápido, você consegue carregar de 20 a 80% em questões de 15, 20 minutos, é bem rápido. Mas se for o carregador domiciliar, vai demorar bastante. Isso porque ele tem uma capacidade de quase 27 kWh de bateria. Então faz a conta aí, se você carrega num carregador de casa que vai mais ou menos 3 kW, vai somando até dar 27. Esse é o tempo que você vai demorar para carregar. Num carregador mais rápido, você consegue carregar isso bem rápido mesmo. Mas a gente sabe que não é tão tradicional, tão comum de se ver aqui no nosso país. Aqui o lugar da placa, você vê que ele vem até num formato atrás diferente, preparado para placas com outro formato, o que julga que esse carro ele é importado, ele não é feito aqui no Brasil assim como os outros Kwids. Ele já vem pronto desse jeito, inclusive, deixa eu ver um detalhe ali interessante que mostra também isso. Aqui os mesmos plásticos de um ângulo de entrada muito bom. Uma coisa também que sempre foi tradicional do Kwid é ter só uma palheta do limpador de para-brisa, que eu acho que em chuvas normais não fazem tanta falta assim, mas quando está chovendo muito forte atrapalha sim. E o esguicho também é único ali na frente. Agora, falando de motor e de alcance, a gente tem algumas contradições, né? Então, o próprio Inmetro, que é quem faz a medição brasileira, diz que o carro roda 186 km. Eu acho um pouco exagerado esse número, exagerado ao contrário, que eu quero dizer, né? Dá pra você rodar bem mais que isso, na verdade. Eu acho um pouco, sei lá, se você realmente andar pisando muito, andar forçando o carro, forçando assim não, mas com uma dirigibilidade mais esportiva, realmente vai dar mais ou menos isso, talvez até menos. Mas o uso normal de uma pessoa dá pra rodar mais de 185 sim. Eu já rodei com essa carga de bateria agora que eu fiz de 100% até 55, eu rodei 130 km. Então, eu ainda tenho mais de metade da carga e já rodei 130 km, até 180, falta ali pouco. Então, daria para rodar mais que isso tranquilamente. Isso que eu usei também ar-condicionado, tudo mais, enfim. A própria Renault divulgava 298 km. Aí eu acho um pouco exagerado ao contrário, né? Para cima mesmo. Eu acho que não chega a 298 km não.
Tem que ser num ciclo muito perfeito para ele rodar esses 300 km ou 280 km. Mas eu diria que ele roda aproximadamente uns 240. Isso ele consegue fazer, sim, com tranquilidade. Lógico, depende bem disso aqui, ó, seu pé. Bom, é um motorzinho elétrico, motorzinho é sacanagem, né? Mas é um motor elétrico que rende até 66 cavalos e 11,5 kg de torque, levando esse carro aqui de 0 a 100 em mais de 14 segundos. Mas o 0 a 100 é grande, o 0 a 50 não, o 0 a 50 é 4,2, 4,5, alguma coisa do tipo. Lógico, um Volvo C40 faz o 0 a 100 nisso, mas vamos considerar que esse aqui é um carro subcompacto, é um carro feito para ser de entrada, não é um carro com nenhum cunho esportivo. Então, tendo em mente isso, eu acho que é um número interessante. Você vai andar mais rápido do que qualquer carro na cidade, principalmente na saída de farol, você vai sair bem na frente de qualquer um praticamente. Então, por esse ponto, então que eu digo carros normais que você vê aí, sei lá, um Palio, um Ford Ka, um HB20, aí você vai sair na frente com tranquilidade. Mas lógico, se tiver um carro muito mais potente e depois que você sair continuar acelerando, aí você vai perder feio. Mas não é o foco do carro. O foco do carro é ser um carro ecológico, ser um carro econômico, porque a bateria dele é pequena e dá para rodar até que bastante, e também ser um carro barato. Barato não é, né? Uma coisa que esse Kwid tem e que os Kwids aqui mais tradicionais no Brasil não tem é 4 furos na roda. Mas esse aqui ainda tem rodinha de calota, igual na versão Intense. Isso porque a gente chama de Kwid E-Tech, mas na verdade esse Kwid E-Tech ele é equivalente à versão Intense. Então quando você pega no documento, tudo vem como Intense. Ou seja, essa não é a versão mais cara do Kwid E-Tech. E a versão do Kwid Intense, que no Brasil também vem com essas calotas. Então você fala, pô Bruno, esse Kwid aqui custa muito mais caro que um Outsider, por exemplo, e o Outsider vem com roda de liga leve. Mas é por isso. Esse aqui não é a versão mais cara do Kwid E-Tech. Ainda assim, ele é bem mais caro porque ele é elétrico. São 150 mil reais. Caso você esteja se perguntando aí, 150 mil reais. Um Kwid. É um mundo difícil que a gente vive, mas esse é o mundo. A gente não pode falar que é erro da Renault, ou nossa, que absurdo, porque é isso. Simplesmente é isso. Existem vários motivos para isso acontecer. Um deles é o preço da produção do carro, tem a importação do carro, a bateria é caro de se produzir, o carro elétrico é mais caro no mundo inteiro. É lógico que a gente gostaria de pagar o equivalente ao que custa $1 ou uma coisa assim, fosse esse carro custasse 50 mil reais, mas não é assim que funciona. Então não adianta a gente ficar chorando ou reclamando. A gente não pode botar esse carro junto com o Kwid normal, porque você fala, mas é mais que o dobro, porque um Kwid normal a gente paga 60, 70 mil. Mas não dá para fazer essa conta, porque são carros diferentes, eles vêm de lugares diferentes, eles têm tecnologias diferentes. A gente não pode falar que um Kwid tradicional tem a mesma tecnologia de um Kwid desse aqui. Bom, a rodinha é de calota, pneu 175/70 aro 14, né? Quando eu falei sobre coisas que mostram um carro importado, aqui está mais uma delas. É um pneu Green Max Eco Touring, com uns desenhos bem asiáticos, em tailandês, uma coisa assim. É óbvio que esse pneu não é vendido aqui no Brasil, ele não é brasileiro. Lógico que depois você vai trocar, você vai colocar só um pneu da mesma medida, não importa a marca do pneu, mas é um pneu que já vem com o carro lá de fora. Não sei se é de origem chinesa ou indiana, ou enfim, é de algum lugar do Oriente ou da Ásia. Aqui na lateral os plásticos, como sempre, e aqui esse adesivo escrito E-Tech com os detalhes em dourado. Na lateral é a única coisa que difere o Kwid E-Tech dos Kwids mais tradicionais, porque o design é exatamente o mesmo. Aqui também tem esse rackzinho de teto com essa parte prateadinha aqui. A chave é uma das coisas bem estranhas do carro, porque esse Kwid elétrico, ele é o único elétrico que tem faróis halógenos, pelo menos que eu estou me lembrando agora. Eu não tenho certeza se o iCar ele vem com farol de projetor halógeno ou vem com LED. Mas o EJS1 vem com LED, um Leaf vem com LED, o 208 elétrico vem com LED, o 500 vem com LED, que mais? Enfim, praticamente todos os carros. Aí lógico que se for pular muito para cima, os Volvos é óbvio que vem com LED, mas esse aqui não, é 100% halógeno, não é nem projetor, é do mais tradicional. Agora, isso eu tenho certeza mesmo que é um carro que você gira a chave para ligar, elétrico, né? Porque é uma chave canivete, então você tem que ligar como se fosse um carro normal mesmo, ele vai aparecer aqui no painel, enfim, eu vou mostrar para vocês. Mas é uma chavezinha canivete que tem tranca, destranca e abertura de porta-mala.
É um pouco esquisito, né? Mas no fundo você se acostuma. A primeira vez que eu peguei o carro assim, talvez foi um pouco estranho, mas você se acostuma. Nada de muito especial. Bom, bora conhecer um pouquinho agora lá da traseira. Já aqui na traseira do Kwid E-Tech, a gente tem poucas diferenças, por mais que tenham algumas. Como por exemplo, esse refletorzinho aqui, que tem um formato um pouquinho diferente do Kwid, que a gente está mais acostumado a ver aqui no Brasil. E também algumas diferenças na textura do plástico, tudo. Esse aqui tem sensor de estacionamento. Isso é uma das coisas que eu acho que deveria ser obrigatório, pelo menos na versão top de linha Outsider do Kwid. Também tem câmera de ré, que tem uma qualidade até que legal, viu? Para um carro de entrada, lembrando que mesmo ele custando caro, a gente não tem que tratar ele como um carro caro. Na verdade, a gente tem que tratar ele como o mais barato entre os carros elétricos. Então, ele é um carro de entrada, simples, básico. E para um carro básico e simples, pelo menos ele tem o kitzinho dignidade na hora de estacionar, porque, bom, por mais que ele seja pequenininho, não é tão legal hoje em dia estacionar sem câmera de ré e sem sensor. Você acaba se acostumando e depois que você pega um carro que não tem nenhuma assistência, ou pelo menos não tem parte das assistências, acaba dificultando um pouco, com certeza. Lá fora ele é chamado de E-Kwid. Aqui no Brasil é Kwid E-Tech. Então a gente tem esse adesivinho, na verdade é uma plaquetinha em plástico aqui, é bem bonitinho inclusive, escrito E-Tech Electric e aqui E-Kwid. Então na verdade, acho que nem a Renault sabe direito qual é o nome do carro, se é E-Kwid ou Kwid E-Tech. No final acabou deixando os dois. Eu acho bem bonito aqui esse E em dourado também, né? Então é E-Kwid, e aqui é o que faz você ver se é um Kwid elétrico ou não, porque essa diferença aqui no refletorzinho eu acho que quase ninguém vai perceber nitidamente mesmo. Então, que é a diferença praticamente maior do carro. A lanterna é exatamente a mesma, né? Tem aquele filetezinho de LED aqui, mais a luz de freio, seta, tudo é halógeno. Tem esse pequeno limpadorzinho de para-brisa, a luz de freio fica aqui dentro e também tem um esguicho aqui para jogar uma aguinha atrás e limpar caso a visibilidade não esteja tão boa. Outra coisa que eu acho muito importante ter num carro, coisa que, por exemplo, o novo Polo não tem, mesmo sendo um carro de categoria superior, é isso aqui, né? Ó. Tão simples. Opa! Tão simples de fazer a abertura do porta-malas no botão. Acabou aquele negócio de ficar enfiando chave, girando, ou ter que ir lá dentro apertar botão, ou ter que abrir pela própria chave. Não é legal isso. Então aqui, ó, apertou, abriu. Porta-malas com a tampa pequenininha, bem levinho, fácil de operar. E é um porta-malas, inclusive, ó, tem até uns adesivinhos aqui para tampar furações, assim, é caprichadinho, sabe? Aqui também tem plástico, mesmo sendo um carro de entrada, eu acho caprichado. Aqui tem aquele tampãozinho que fica meio soltão, mas não tem aquele mesmo problema igual dos Kwids aqui no Brasil, de você fechar a tampa do porta-mala e ele ainda ficar batendo aqui. Eu não vi isso, pelo menos dessa vez. Agora, um dos pontos bem elogiáveis do carro aqui é o porta-malas, são 290 litros. Eu acho que é um porta-malas bem bom, viu? Cabe bastante coisa e detalhe, ele tem step. Pois é, normalmente os carros elétricos, eles têm pneu run flat e tem que usar aquele kit de reparo. Funciona. Eu usei no Volvo C40 porque eu precisei usar porque acabou furando o pneu e funcionou super bem. Mas não sei se foi uma sorte do acaso, do destino, em ter dado certo na minha mão e poderia ter dado errado com outras pessoas e se der certo com todos os carros, né? A gente está falando dos carros da Volvo, mas os carros da Peugeot e de outros carros também não sei como funciona. E o legal é que a roda é exatamente a mesma roda lá de fora. Pois é, pneu 17570 Aro 14, mesma marca do pneu, também mesma roda de aço. Ou seja, arrancou ali a calotinha, pôs, dá para colocar a calotinha de novo. Na verdade o desenho é com aqueles furinhos. Essa roda aqui, pelo que eu vi, não é com os furinhos, é aquela roda que já vem com o desenho da roda. Se arrancar aqui a calotinha, vai ver que o desenho da roda de aço, na verdade, é um pouco do desenho da calota mesmo. Então eu não sei se dá para encaixar a calota. Mas enfim, é a mesma medida. Não vai precisar andar a 80 por hora só. Também não vai andar muito rápido, porque esse carro aqui é limitado. Então ele não dá, de qualquer forma, para andar muito rápido. Mas aqui também tem uma borrachinha, eles colocaram a mais aqui uma borrachinha, colaram uma borracha. Inclusive ela até, assim, que você consegue tirar caso você não queira, ela não é tão fixa assim. Mas é bom para não ralar aqui, assim, como é um carro, de certa forma, um pouco mais bem feitinho, assim, mas bem montado,
eles tiveram esse cuidado aqui. Achei bem interessante. Aqui atrás também fica essa bolsa aqui, que inclusive é feita pela Associação Borda Viva, que é uma associação de mulheres, acho que são mulheres apenas que fazem com os materiais, né, que se usam lá na fábrica para reutilizar, acredito que restos ou algo do tipo assim, e elas fazem esse trabalho super legal. Toda vez que a Renault manda algum brinde, alguma coisa assim, é feito por elas e sempre fica muito bem feitinho, é sempre bem bonito. E curiosamente, essa bolsinha que eu ganhei do evento, inclusive do Kwid, tem o mesmo material, tem o mesmo cinto aqui, né? Esse negócio parece um cinto de carro. A fivela aqui, ó, é o mesmo material. Então dá pra ver que as bolsinhas foram feitas quase que em conjunto. Parece que faz parte de um conjunto. Enfim, aqui dentro tem uma bolsa redonda com os cabos. Então é esse cabo amarelão aqui que você coloca na sua casa com a tomada do tipo aqueles de 20 amperes. Lembrando que a tomada tem que ser aterrada para funcionar. E aqui o bocal não, né? O conector para você colocar no bocal de carregamento. Ai, caralho! De carregamento. Sai, caralho! Cara, uma abelha veio do nada. A abelhinha, filha da puta, mano. Foi no meu nariz, velho. Enfim. E aqui o conector para você colocar lá no bocal de carregamento. É um fio amarelo, bem Renault. E você guarda aqui na bolsinha, ele fica bem organizado. Também tem um velcro para não ficar dançando aqui no seu porta-malas, fazendo barulho. Ele fica bem certinho. Testei em casa, não funcionou para carregar, creio eu porque minha tomada não seja aterrada, mas outros carros como o Jaque elétrico e o Peugeot E208 eu consegui carregar em casa. Então, não sei qual que é o segredo. Aí, o que eu não acho legal é que assim, eles vendem esse carro com essa bolsinha bonitinha. O macaco, ele também vem nessa bolsinha de carpete, que é bonitinha. Só que o triângulo vem nesse plástico aqui que parece um saco de lixo. Não é, né? Mas não fica legal, né? Ele poderia ficar ali embaixo também, talvez, e não aqui. Não acho isso muito legal, não. Mas enfim, bora conhecer agora um pouquinho lá por dentro do Kwid, que por mais que seja pequenininho, dá pra levar 4 pessoas assim. E já que por dentro do Kwid elétrico a gente tem um espaço do mesmo padrão do outro Kwid, mais tradicional, a combustão, que é razoável, é ok, mas que cabem 4 pessoas aqui dentro, sim, se forem 4 pessoas com o mesmo tamanho que eu. Tenho 1,78 m de altura e ainda me sobra um espacinho. Aqui a gente tem 2 bolsões de revista, não tem tanto corte de custo assim, mas o banco é daquele tipo inteiriço também. O acabamento é todo no plástico, é simples, parece talvez que esse plástico seja um pouquinho melhor do que o que a gente está acostumado a ver. Maçaneta pelo menos é cromada, tem um prateadinho. E olha só que legal, vidro elétrico também na traseira. Então, até que eu fico confortável aqui, a gente tem airbag lateral também, além do duplo frontal. Então, lateral não, né, de cortina, quer dizer, perdoe. A gente não tem espaço para uma 5ª pessoa aqui no meio. Ele é um carro homologado apenas para 4, então só cabem 4 pessoas aqui. Esse é um dos problemas porque fazem esse carro aqui não entrar no Uber, por exemplo. Então se você quiser um carro desse que fazer Uber, não quer gastar, né, combustível, vai gastar sua bateria, não pode. Aqui esse detalhezinho do banco que eu acho bonito, e aqui o resto tudo em couro. E é um couro inclusive com uma qualidade melhor. Tem muito carro mais caro que esse aqui, viu? Aqui atrás do lado também tudo em couro. E tem esse detalhezinho aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho, pera aí. Não tem alça PPP, não tem porta-cabide, também não tem luz aqui atrás. É tudo bem simples, mas tudo que você precisa, vamos dizer assim, né? Que é um banco e uma porta. Aqui a gente tem um espaço ok até para colocar o pé, só que não tem como ir ninguém aqui no meio, né? Se você fizer isso,
você pode tomar uma baita numa multa, fora que é bem inseguro. Enfim, aqui o espaço para sair também, né, até que é tranquilo. Aqui no banco da frente, que é onde as coisas importam também, é onde a gente tem mais diferenças pro Kwid mais tradicional. Então, primeira diferença que vocês conseguem ver aí é o volante, né? A gente tem esse detalhe prateado que não tem no outro Kwid. Ele também é um volante de 4 raios, não é revestido, ele é totalmente em borracha, mas é um volante mais bonitinho, mais bem acabado, com algumas funções aqui do limitador de velocidade. Pois é, ele não tem controle de cruzeiro, ele tem aqui um limitador. E aqui o botãozinho para você chamar a sua assistente de celular aí. Aqui na frente a gente tem uma diferença lá de trás, o plástico na parte de cima é preto, aqui em cima é cinza, na frente aqui em cima é cinza. Não sei se pelo vídeo dá para perceber a diferença de tons aqui, vou tentar. Ó, tá vendo aqui cinza, aqui é preto. Então prateadinho com um cinza aqui em cima. Aqui não tem o pininho igual tem ali atrás da trava, destrava do carro. E aqui só o puxador, não tem comando de vidro elétrico aqui. Tem um bom espaço até para você colocar seus objetos, também água, porque a gente não tem porta-copo nem porta-garrafa aqui no meio. Aqui embaixo fica o botão na verdade não, porque você puxa, né, de abertura do capô, e o de carregamento. Eu acho que não fica numa posição muito agradável. Eu preferia que fosse tipo aqui, por exemplo, seria bem melhor. Então aqui é o controle do retrovisor, aqui para você travar as portas, os vidros, quer dizer, das portas traseiras, e aqui para você desligar o sensor de estacionamento. O ruim disso aqui é que, por exemplo, você quer fechar as portas de trás, não tem o que fazer, né? Os vidros da frente, fechar as portas não, os vidros, né? Os vidros da frente você fecha aqui. Lá atrás não tem como fechar. Não tem nenhum controle aqui na frente para você mexer nos vidros lá de trás, igual qualquer outro carro tem. Pois é, você tem que se esticar ali e fechar. A não ser que tenha gente ali atrás, você peça, né? Possa pedir para ela fechar, enfim. A caixa de som fica aqui, né? Não tem aqui do lado, então é igual ao Kwid mais tradicional, inclusive o som é um pouquinho melhor sim. Aqui, aqui dá pra ver a diferença de tons, ó. Aqui também tudo é nesse cinza, um pouco mais claro. Aqui já volta ao preto de novo, então é legal essa mescla de tons. Aqui Black Piano com prateadinho, multimídia, mídia Nave Evolution, que vocês já conhecem. Simples, porém funcional, rápida. Não foi tão rápido assim, mas acho que é porque ele tá conectando meu celular. Enfim, aqui configurações, conectividade, sistema, e aqui para você desligar a tela, né? Aqui para você desligar realmente multimídia. Um USB só no carro inteiro, ele fica aqui em cima. Uma pena não ficar aqui embaixo, acho que, né, poderia ficar aqui embaixo. No novo Kwid a gente tem uma multimídia um pouco diferente, o mesmo sistema, mas ela é um pouco diferente. E eu acho que isso é o que perde um pouco. A gente não tem aquele easter egg do Kwid, igual tem no Kwid brasileiro. E aqui tem esse grande espaço, dá pra colocar até mais de um celular. Porém, ó, não é emborrachado. Aqui para desligar o controle de tração, estabilidade. Tem uma tomada de 12 volts. E aqui para você ligar e desligar o limitador. Pois é, não fica junto aqui, ele fica ali embaixo. E aqui é a seletora do... Vou ter que pisar no freio aqui, né? Então aqui pra você colocar em D, e pra você colocar em R. Aí é que aparece a câmera de ré, que não tem as guias de esterçamento, mas é uma boa câmera de ré. Aqui também esse plástico, ele é cinza, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem uma qualidade bem melhor, ele é um fosco bem bom mesmo. E aqui é plástico normal mesmo, talvez um Black Piano ficaria bonito. Aqui os comandos do ar-condicionado, bem simples. Também, claro, não tem farol automático, não tem limpador de para-brisa automático. Aqui não é fotocromático, o espelhinho. Também não tem espelhinho aqui, só para o passageiro. E não tem capinha, não tem luz, não tem nada, é bem simples. Aqui a gente tem esse cluster que ele é digital, entre aspas, né? Aqui no meio realmente ele é digital, mas ele é monocromático, então você mexe aqui nas funções de baixo por esse botãozinho. Então aqui tem algumas informações, odômetro total, enfim. E aqui fica, ó, vou ligar o carro aqui para vocês verem. Se eu colocar em D ali em cima ele vai, quer dizer, R, foi para R, N, ali D. Aqui a gente tem um marcador como se fosse de combustível. Além desse a gente consegue ver por aqui também, então tem a porcentagem, tem a autonomia. E aqui ele tem um marcador que ele mostra o quanto você está acelerando ou freando. Então, por exemplo, vou
acelerar um pouquinho aqui o carro. Então, ó, ele vai subindo conforme eu vou acelerando. Eu freiei, ele vai mostrando ali que está regenerando bateria. Basicamente, essas são as funções. Aqui ele está avisando do cinto de segurança, né? Então vamos colocar em N, puxar o freio de mão. Inclusive freio de mão aqui do tipo mais tradicional. E é ruim porque você tem que usar uma chave para ligar o carro. Então, primeiro você coloca ela. Se você só fizer assim, você ativou o modo acessório, não funcionou. Então você tem que pisar no freio e realmente girar ela como se fosse da ignição. Ali ele vai aparecer o OK no painel. Então de novo, ó, desliguei o carro e vou até o final com a chave, vai aparecer ali embaixo, OK. Pronto, isso significa que o carro está ligado. Então, a direção aqui já está mole. Mole não, né? Tá leve, isso porque é uma direção elétrica. E aí você pode continuar com a sua condução. Para parar, você tem que colocar no N, puxar o freio de mão e aí desligar. Essa é a configuração correta, né? Não tem o modo parking aqui. E aqui também um pequeno porta-objetos, nem um porta-copo, nem um porta-objetos aqui, nada do tipo. E aqui os banquinhos com esses detalhes cor de creme que eu acho bem bonitinho, de bom gosto. Aqui ó, daquele tipo que cai nada suavemente, mas ele é bem profundo. Não é iluminado, mas ele é bem profundo, cabe bastante coisa. O manualzinho vem aqui assim também, ó. O logo da Renault, bem caprichadinho. Então assim, é um Kwid bem mais caprichado do que o outro. Por mais que ainda não seja um carro muito assim, cheio de firula, é um carro completo, porque ele tem tudo que você precisa, ar-condicionado, tem um painelzinho digital ali que é fácil de mexer, também tem multimídia, tem um sonzinho razoável também, tem sensor de estacionamento, câmera de ré, né, não tem que trocar marcha, é maravilhoso, você tem um Kwid sem ficar com aquele ruído, aquele barulho, né, ou aquela trepidação no volante igual vocês estão acostumados a, né, quem já dirigiu um Kwid sabe como é. Tem o vidro elétrico lá atrás, então mais conforto para quem vai lá atrás. Então é um carrinho bem justo, assim, ele é bem completinho. É caro, mas por 150 mil para você que entrar numa onda dessa de carro elétrico, eu acho que é uma opção muito boa a se pensar. Agora quero levar vocês para dar aquela voltinha pra gente ver qual é que é. É isso aí, galera, bora lá naquele rolê aqui no Kwid E-Tech, ou E-Kwid, ou simplesmente Kwid elétrico, que é o melhor Kwid do mercado e que corrigiu também alguns erros que o Kwid tinha, mas manteve alguns outros que eu acho imperdoáveis. E um deles é a questão dos ajustes aqui do motorista. A gente não tem nenhum ajuste aqui na direção, nem de altura, nem de profundidade. E o banco também ele só regula aqui na distância. Ele não tem o ajuste de altura. E isso eu acho uma mancada absurda. Eu acho que assim, independente se é um modelo super de entrada ou se é um sedã de luxo, eu acho que esse é um item obrigatório num carro, porque você pode não ter muitas coisas, mas acho que o mínimo que você deve ter num carro é conforto, né? E conforto, eu digo, não de ser um carro hiper confortável ou com bancos, né, super macios de alcântara, mas entendeu? Qualquer pessoa deve conseguir dirigir um carro. E se pega uma pessoa muito grande aqui, muito alta, vai sofrer. Pra mim, na minha posição, fica bom. É a melhor posição do mundo, não é? Mas fica bom. Agora, tem outras pessoas que vão ficar bem mal posicionadas aqui dentro. Eu acho isso, assim, um deslize muito grande. De cara, eu acho que esse é definitivamente o maior deslize. Porque eu acho que outros detalhes que às vezes algumas pessoas vão achar ruim é aquela coisa, né? A gente tem que ver o foco, o motivo do porquê o carro ele existe, por que ele está aqui, né? O Kwid, ele nasceu como uma proposta urbana, seja no Kwid a combustão, seja no Kwid não sei o que elétrico. Mas como todo carro elétrico, pelo menos 90% dos carros elétricos, o foco deles é puramente urbano. Tem carro que dá pra viajar, tem carro que é melhor, mais fácil de viajar. Mas no caso do Kwid, ele é um carro urbano. Então, pela proposta que ele tem de justamente ser um carro fácil de estacionar, ágil, confortável e completo, isso ele cumpre. Na questão do conforto, depende muito da pessoa, da estatura dela, como eu acabei de falar, né, em relação aqui ao volante.
Mas em relação ao banco, tudo mais, ele é um carrinho confortável. É tão confortável quanto um SUV de 300 mil reais? É lógico que não. Mas assim, para você fazer trajetos curtos, assim, tudo bem ágil no meio da cidade, trajetos de até 1 hora, é bem tranquilo. Então essa é a proposta, esse é o foco do carro. Não é para ser um carro esportivo, não é para ser um carro mega espaçoso para grandes viagens. É basicamente um carro para você que é solteiro ou talvez tenha ali uma namorada, uma mulher, uma esposa, não tem filhos ainda. Porta-mala assim, não é uma coisa que você mais usa, mas quando precisar tem lá. Não precisa levar mais pessoas no carro, mas quando precisar, por mais que apertadinho, dá para levar. É muito fácil de estacionar, muito fácil mesmo. Ele é bem estreito também, então é muito fácil de passar em qualquer lugar. Às vezes quando tem uma obra, alguma coisa assim, alguma rua, você consegue passar muito mais tranquilo. É consideravelmente econômico, porque é um carro elétrico, né? Então você já gasta bem menos ali do que ficar abastecendo. Ainda assim o Kwid a combustão também é bem econômico. Esse aqui tem uma autonomia até que pequena quando a gente compara com outros carros elétricos, mas se você for parar para pensar com o uso na cidade, é uma autonomia mais do que suficiente. A gente não precisa de muito mais que isso. Claro, depende de quanto você roda por semana, mas é um carrinho que, com uma condução com o pé um pouco mais leve, um pouco mais correta, você consegue tranquilamente fazer uma autonomia, um alcance bom. Não chega ainda, talvez, no declarado pela própria montadora, mas dá pra rodar bem, assim. Uns 200 km você roda. Se você for pé muito fundo, você roda menos, mas dá pra rodar tranquilamente 200 km. Disso pra cima. Então, assim, 200 km pra quem só roda na cidade, tá ótimo. Pra viajar, aí complica, né? Viajar distâncias longas, então esquece. Você não vai viajar com o carro desse aqui. No máximo, distâncias curtas, ou que nem, por exemplo, porque de São Paulo, aqui em Campinas, né? Sabe ali mais ou menos onde está se situando ali. Então até Jundiaí, por exemplo, até Campinas, até Sorocaba, você consegue viajar. São José dos Campos, que é perto. Agora, pra você ir pro Rio de Janeiro, pegar um desse aqui pra Brasília, aí complica a vida. Aí realmente fica complicado. Só que não é o foco desse, né? Como eu acabei de falar, não é o foco. Eu acho que é um carro bem interessante. Se não fosse pela questão do preço, né? É um pouco duro pensar em pagar 150 mil reais em um Kwid. Mas aqui, desligando o modo Eco, por exemplo, ó, tem um ônibus aqui na minha frente. Vou fazer uma leve retomada, então pisei um pouquinho aqui, ó. O carrinho vai, entendeu? O desempenho dele é bom. São 65 cavalos só. O número parece que é pouco, mas como o torque é instantâneo e tem mais de 10 kg de torque, é um torquezinho razoável, assim, é tranquilo pra você andar na cidade, tudo. Mesmo com o modo Eco, eu tô aqui agora no modo Eco, 70, 72, 73, eu tô pisando fundo, não precisa pisar fundo, né? Ele tem um desempenho bem legal, assim. Pra andar na cidade especificamente, você vai andar bem mais rápido do que qualquer outro carro, isso é fato. Qualquer outro carro, lembrando, um Gol, um HB20, um Fiesta. Não tô falando, lógico, que se tiver um Volvo do seu lado, se tiver um carro muito potente do seu lado, não é isso que eu quero dizer, mas você vai ter uma saída ali de farol, uma retomada bem interessante. Então é um carrinho que, quando você olha bem a proposta dele, ele cumpre muito bem a função, né? Então é um carro completo porque ele tem multimídia, ele tem ar-condicionado, tem sensor de estacionamento traseiro, tem câmera de ré, os retrovisores você ajusta automaticamente. Não tem, infelizmente não tem aqui o piloto automático, ele tem um limitador aqui. Inclusive é bem estranho, né? Você tem que colocar aqui embaixo a função para depois ativar aqui em cima. É bem esquisito, mas enfim, tem a função, né? O banquinho que ele é parcialmente em couro, tem um tecidinho simples, mas melhor inclusive que carros mais caros. Então assim, é um black piano, é bonitinho, é plástico, mas assim, faz parte da proposta do carro. Eu não acho que seja ruim, não. É um carrinho que, como todos os Kwids, se você olha a proposta dele, esse aqui é um ótimo carro. É um ótimo carro, por exemplo, para quem acabou de tirar a carteira. É lógico, né? Para rico. Mas para quem acabou de tirar a carteira, para quem vai para faculdade,
para quem precisa ir pro trabalho, o trabalho não é tão longe, quer facilidade, esse aqui é o melhor carro. Mas é caro, né? 150 mil reais é caro, é bem caro. Mas não tem segredo, gente. É caro fabricar carro elétrico, é caro montar toda uma estrutura para se fabricar um carro elétrico. Então não tem segredo. O carro elétrico é caro e vai continuar caro até o dia que as baterias forem mais baratas, que esse é o maior custo do carro elétrico, são as baterias, e até o dia que for mais barato você construir baterias em carros elétricos. E também tiver talvez outras tecnologias de bateria, com outros materiais e outros processos de fabricação, talvez isso ajude. Mas isso a gente só vai saber daqui a uns anos. Não vai ser agora que eu vou conseguir falar pra vocês, ou ter pelo menos uma ideia de quanto tempo isso vai demorar pra acontecer. Mas o fato é que um dia isso vai acontecer, né? Tá se popularizando cada vez mais, né? Antigamente carro elétrico era só realmente carro de luxo, agora não, a gente tem uns carros mais de entrada, que por mais que sejam caros, são razoavelmente acessíveis a um consumidor final. Por exemplo, o cara que vai comprar um HB20 top de linha, um City Hatch, por exemplo, dá pra né, dar aquela estendida ali no orçamento e comprar um desses. Mas é lógico, se o cara quiser muito o carro elétrico, porque o nível de equipamentos, de acabamento do City, por exemplo, do HB20 é muito melhor, né? Um carro muito melhor. Então, é o que eu falei, você tem que olhar a proposta. Lembrando que o Kwid aqui ele limita, ó, então pisei fundo, ó, 100, 102, 105, aqui ele já começa a perder um pouco de força. 113, 114, 115. Ó, e aqui ele praticamente morreu em 120. Também tem carro aqui na minha frente que daria para ir muito mais que isso. Mas, então ele limita. Pelo menos é um carro que você consegue correr ou pegar a rodovia e, né, chutar o balde. Mas ele chega a 120 pelo menos, né? O Jaque GT1 ele limita antes. E esse é um problema, mas é um detalhe, né? Que talvez você que pega a estrada, que no meu caso aqui da Anchieta, por exemplo, não é estrada para viajar, mas é estrada para sair, por exemplo, da região metropolitana para São Paulo ou vice-versa. Eu pego todo dia praticamente Anchieta. Aí no caso importa um pouco, né? É bom você ter um pouco de velocidade a mais no limite. Enfim, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, talvez algum assunto que eu não abordei, comenta aí que eu vou responder vocês. Aguardo vocês para um próximo vídeo. Não esquece de dar o like, também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados a cada vez que sair um vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.